E bora falar de Missão Impossível Acerto Final, Missão Impossível 8 com spoilers, tá bom, galera? Vou aqui deixar a minha opinião, falar de tudo que eu achei, do que eu gostei, do que eu não gostei, porque sim, teve algumas coisinhas que eu não gostei e eu quero conversar com você que já assistiu, eu quero que você comente a sua opinião aí, o que você achou, tá bom? Se você concorda com os meus pensamentos aqui, com as minhas impressões, e aí a gente vai manter esse nosso papo maneiro pra caramba, essa nossa conversa sobre esse filme, beleza? Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. E galera, a conclusão dessa franquia, né, que pelo menos está sendo prometida como essa conclusão, né, esse encerramento da franquia Missão Impossível, foi simplesmente épica, tá bom? Eu acho que encerrou com chave de ouro, com uma pequena exceção que eu vou falar lá no final, e eu quero saber se você concorda comigo ou não. Eu acho que é meio polêmico, mas daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Uma coisa muito boa da franquia Missão Impossível, pessoal, na minha opinião, foi que os filmes quase sempre funcionavam muito bem sozinhos, né? As histórias eram desconectadas, né? A gente poderia assistir uma missão sem ter assistido as outras, né? Com exceção, é claro, do quinto e do sexto filme, que tem sim um gancho de um filme pro outro, né? Principalmente na questão do vilão e das consequências dos atos dele. E, agora mais especificamente, o 7 e o 8 também. Porém, pessoal, mesmo tendo essas conexões, eu ainda acho que os filmes funcionam muito bem. Se for o caso de alguém, sei lá, tá passando no shopping, ver que o filme tá em cartaz, lembra de ter visto o trailer, se interessa, vai assistir, porque eu acho que o filme te dá essa base, né? Ele te explica o que tá acontecendo ali naquela história e você pode assistir depois, se você quiser, pode assistir os filmes anteriores para você saber o que tinha sido estabelecido antes, né? O que tava rolando, e aí você vai conseguir fazer, né, as ligações e pegar os pontos que você talvez não tenha entendido. Então eu acho que esse sempre foi um ponto muito legal da franquia. E esse filme aqui não é diferente, embora, é claro, né, se você sempre assistiu aos filmes e sempre acompanhou a história, esse filme tem outra bagagem emocional, né, vamos colocar assim pra você, porque você vai sentir, né, como foi o meu caso, sentir aquele tom de despedida e ver como tudo tá se conectando e ver também que a história tá caminhando para um fim. E uma outra coisa muito importante que a gente tem que falar, pessoal, é que a partir do terceiro filme, né, a gente vê uma mudança de tom, especificamente, porque o primeiro filme teve um diretor, o segundo teve outro, a partir do terceiro o J.J. Abrams dá um outro tom, né, para Missão Impossível, e eu acredito, né, pelo menos na minha opinião, que a partir do quarto filme que a gente tem ali meio que uma consolidação do que seria, porque embora o Christopher McQuarrie, né, tenha assumido a partir do quinto, e aí ele fez o quinto, o sexto, o sétimo e agora o oitavo, o último, eu acho que essa mudança de tom começou lá com o J.J. Abrams em Missão Impossível 3. E é lógico, né, que a gente tem todo aquele lance do Missão Impossível 2 ser o que mais destoa, né, por conta do estilo oriental, por causa da direção, mas eu acho que, ainda assim é um bom filme, tá? Mas eu acho que a partir do terceiro ali é quando a gente tem esse tom que foi se construindo aos poucos e que agora, né, chega ali no seu ápice, que embora tenha ali momentos engraçados, né, de alívio cômico, mas é um filme muito sério, uma trama muito séria. E a gente vê toda essa história sendo construída e a conclusão épica, pessoal, no oitavo filme é, como eu já falei, épica, né? Realmente coisinhas básicas ali que eu acho que não ficaram legais, mas como um todo, analisando toda essa franquia e também essa leva que eu falei, né, do Christopher McQuarrie, galera, simplesmente incrível. E é legal que esse filme já começa mostrando, né, as consequências do perigo que a entidade, né, a inteligência artificial oferece, que a gente viu lá no primeiro filme, né, o Acerto de Contas parte 1, né, que agora mudou, né, pro acerto final, né, não colocaram a parte 2. E é muito legal a gente ver, o filme retrata isso muito bem, né, todo o pânico das autoridades, das pessoas, né, os grupos que começam a se formar, né, a galera com características de seitas e tudo mais, a histeria mundial. Isso é muito bacana, porque é um tema muito atual, né, até onde vai a inteligência artificial. É uma temática muito bacana e o filme soube trabalhar isso muito bem dentro do estilo de espionagem, né, e de um filme de ação. Essa questão também de todos quererem controlar, né, a entidade, dizendo que eles vão saber, né, usar esse tipo de poder da maneira certa, e o Ethan falando que de jeito nenhum, ninguém, nem mesmo ele, pode ter esse tipo de poder, né? Então eu acho que essa discussão é muito bacana e é isso que faz a galera simplesmente, né, ficar louca, né? Tá todo mundo nervoso e o Ethan tem até uma cena que ele fala isso, né? Pessoas inteligentes estão entrando em pânico por causa disso, né? Do que a entidade pode fazer, essa inteligência artificial que é meio que imparável, né? A não ser, é claro, né, pelos meios mais absurdos e mais difíceis que o roteiro consegue proporcionar, né? Ele tendo que ir atrás do código-fonte, enfim, cara, sensacional.
Inclusive, né, pessoal, a história é tão boa, na minha opinião, que esse filme merece ser assistido mais de uma vez. Eu acho que todos os filmes, né, principalmente, digo mais uma vez, a partir do terceiro, que já pega esse tom mais sério, eu acho que todas as histórias merecem ser assistidas mais de uma vez, porque realmente tem muitos detalhes, muitas coisas bacanas na trama que fazem a história desenrolar, né, e uma coisa conectar na outra, e também as situações mais absurdas acontecerem, né, e os perigos pro Ethan Hunt e a sua equipe terem que superar e também sobreviver. E agora nesse oitavo filme, pessoal, eu acabei de assistir, né, tô empolgado, acho que dá pra perceber, acabei de chegar do cinema, fiz o meu roteiro aqui pra conversar com vocês, ainda tô bastante empolgado, mas eu quero assistir mais uma vez, porque realmente tem muitos detalhes, ainda mais porque além da trama principal, a gente ainda tem vários pontos de conexão com outros filmes que também ficaram muito legais. É claro! E falando nessas conexões, pessoal, eu acho que os flashbacks ajudam muito, tá bom? Na minha opinião, os flashbacks são colocados ali na medida certa. Inclusive, né, eu sei que tem gente que não gostou dos flashbacks do sétimo filme, e sim, Luca Gonçalves, meu parceiro, estou falando de você. Eu entendi que os flashbacks desse filme foi justamente por causa dessa questão que eu falei no começo, da galera que quisesse assistir esse filme não precisasse ficar presa aos eventos do anterior, entendeu? Então, estou passando aqui um pano para a direção e para o roteiro? Provavelmente sim, tá? Mas na minha opinião não me incomodou, e os dos outros filmes, né, principalmente do terceiro, né, que a gente tem a questão do pé de coelho, né, que é o grande problema, a grande ameaça do terceiro filme sendo conectada com essa, e também os eventos do primeiro filme, né, a questão do Kremlin lá em Protocolo Fantasma, eu acho que tudo isso é muito bem amarrado e os flashbacks pra mim estão no ponto. É verdade. E eu achei muito legal essa ideia deles fazerem, né, o pé de coelho, que era, né, tecnicamente uma arma biológica, que era, né, o problema do terceiro filme, ser na verdade meio que o início da inteligência artificial que se tornou a entidade que é, né, esse grande perigo, vamos colocar assim, como a vilã do sétimo e do oitavo filme. Eu achei isso muito bacana, pessoal, porque existem até fóruns de discussão de tempos atrás falando, afinal, o que é o pé de coelho que nunca foi revelado em Missão Impossível 3. Então trazer isso aqui para esse filme, para fechar a franquia, né, para atar as pontas que estavam soltas, eu achei muito legal. Até porque isso adiciona uma camada mais pessoal pro Ethan, né? Ele se sente o responsável pela criação da IA, porque ele estava ali agindo em nome do seu governo, que também é uma temática sempre revisitada aqui e também mencionada nesse filme, né? O Ethan nunca segue as ordens porque ele não quer ficar preso. Inclusive essa temática vai ser trabalhada lá em Superman, né? Até que ponto você tem que obedecer o seu governo, sendo que o governo quer fazer a coisa errada. No caso ali, o Ethan Hunt trabalhava para IMF e ele tem esse problema, esse dilema, né? E aí ele percebe que realmente ele estava trabalhando para um governo que possibilitou a criação disso. Então é legal essa camada dele se sentir culpado. E um outro ponto que a franquia Missão Impossível sempre aceitou e continua acertando aqui no oitavo são os coadjuvantes, né, galera? Todos eles são muito bons e têm a sua função dentro da trama. A gente tem aqui vários personagens que vêm lá do sétimo filme e tem uma importância na história, né, nos acontecimentos desse aqui. Com destaque, é claro, né, a nossa querida Hayley Atwell interpretando a Grace, que é ali a segunda, né, na escala de importância da equipe do Ethan Hunt. Porque sim, embora cada um tenha ali a sua missão, né, dentro da missão, eu acho que o roteiro sempre privilegia a Grace nesses momentos, né, até porque ela é uma ladra muito habilidosa e a gente teve no sétimo filme a história de origem dela, né, ela foi muito bem trabalhada, então eu acho que aqui faz sentido ela ter esse destaque. E esse lance da equipe ser uma coisa tão importante pro Ethan, né, galera, também é muito bem retratado aqui, inclusive com aquele personagem, né, o Briggs, que é o filho do Jim Phelps, sim, o personagem lá do Jon Voight do primeiro filme, que também, meu brother Luca Gonçalves também falou que achou nada a ver essa conexão, realmente foi gratuita, pô, mas serviu pra fazer aquele callback, né, pra nos remeter ao primeiro filme, dar aquela questão de nostalgia e também de uma consequência, né, do Ethan ter enfrentado. Eu achei interessante, pode ter sido gratuito, pode ter sido, mas eu gostei, eu curti. Até porque o grande problema dele é que ele acha que o Ethan sempre mentiu, e depois ele percebe que não, né, e vê como o Ethan realmente arrisca a vida dele pra fazer o que é certo, não importa quem está dizendo o contrário, né, não importa que sejam as maiores autoridades falando pra ele fazer uma coisa, ele sempre vai fazer a outra se ele acreditar que aquilo é o certo, e geralmente ele tá certo, né, porque ele consegue concluir as missões e salvar
o mundo. E ainda falando de conexões, né, pessoal, a gente tem o personagem do William Dollow, que guardava o cofre também lá no primeiro filme. Eu não esperava, e é legal eles trazerem o ator de volta, né? Eu achei que ele e a esposa acabam sobrando em alguns momentos do filme, principalmente a esposa dele, né? Mas foi legal esse callback também ao primeiro filme e mostrar que aquela ação, né, daquela cena icônica do Ethan Hunt pendurado, né, naqueles cabos para roubar as informações ali do cofre, teve consequências e o cara meio que acabou se aproveitando, né, não no sentido negativo, mas se beneficiando de tudo que aconteceu. E embora só tenha uma cena com as máscaras, que foi lá no começo do filme, elas não poderiam ficar de fora, né, que sempre foram o charme de Missão Impossível. Então elas aparecem ali rapidamente, mas eu achei legal eles não abusarem mais uma vez desse artifício, porque a gente já viu acontecer várias vezes. Então tem ali uma homenagenzinha, né, à franquia, aos fãs, e aí depois eles partem para outros recursos e malabarismos e maluquices que Missão Impossível gosta de fazer. E um ponto muito importante que a galera que fica exigindo diversidade e tudo mais, né, essa coisa toda, esse filme acerta demais, pessoal, na diversidade orgânica, porque nós temos bons personagens que são mulheres, negros e negras, sem ficar militando. Eles estão ali, eles são bem escritos, eles são bem construídos, ninguém fica dando bandeirada e militada nas falas, né? O roteiro não quer fazer isso, o roteiro realmente quer apresentar bons personagens e eles colocam mulheres e negros e negras de uma forma orgânica, né? Inclusive tem uma personagem que, ao que tudo indica, é homossexual e ela também tem o seu carisma e ela faz sentido dentro daquela trama que está sendo contada, né? Que é a personagem militar lá do Submarino. Uma personagem que aparece pouco, mas já tem um carisma, né? Uma mulher mais durona, mas ao mesmo tempo com muito coração. Então tá aqui uma aula de diversidade orgânica e espontânea, sem militância pra você, Lacrola. Quando eu falo isso, eu sou louco? Não! E aí, pessoal, também precisamos falar do core da franquia Missão Impossível e também, né, basicamente todos os filmes que o Tom Cruise produz e atua e é o protagonista, que são as cenas absurdas, né, pessoal? Uma cena é melhor que a outra, ou pelo menos ela se mantém no mesmo nível. Nesse filme aqui, pessoal, aquela cena que ele tá no submarino, né, submerso por água, porque ele precisa chegar lá no código-fonte. Minha gente, que cena tensa, que cena épica! É literalmente aquela cena que você fica na ponta da cadeira tenso, né, e não vê a hora daquela coisa se resolver, e toda hora acontece alguma coisa que parece que vai dar errado, que complica tudo mais, que deixa tudo mais difícil, e no fim você respira porque ele consegue, né? Claro que ele vai conseguir, né? A gente sabe, isso que é o pior, a gente sabe que ele vai sobreviver, mas mesmo assim a gente fica tenso porque a cena é muito bem feita, muito bem construída. E não só nessa cena do submarino, né, que é realmente excelente, a cena também do Tom Cruise pendurado nos dois aviões. Minha gente, o que foi aquilo? O velho tem 62 anos e tá se pendurando em aviões até agora. Simplesmente incrível, pessoal. A franquia Missão Impossível e o Tom Cruise realmente são muito importantes para a indústria cinematográfica, né? É um filme blockbuster, mas com qualidade, uma coisa bem feita. E ainda falando sobre a parte técnica, pessoal, a gente vê que não é um filme enlatado, sabe? Aquela coisa clichê, cenas de ação com cortes rápidos, né? Pra te manter ali preso, aquela coisa histérica, nem sei se existe esse termo, né? Mas é dopaminérgico, né? Que tem gente que fala aí. Sabe essa coisa aí que a Netflix vem fazendo a rodo? 200 filmes de ação, nenhum com uma assinatura de verdade de algum ator ou diretor ou escritor, nada. Filmes, justamente esse termo, né? Uma coisa enlatada, um produtão feito pra vender, feito pra preencher catálogo, uma coisa sem coração. Não, Missão Impossível tem muito coração e as cenas são muito bem feitas, inclusive eu, né, que sou nerdão e cinéfilo, fico prestando atenção nessas coisas, né? E quantos segundos cada take tem? Algumas cenas de ação exigem takes rápidos, de tipo 2 ou 1 segundo, mas não é como na maioria dos filmes, né? Que um personagem tá falando aqui, já corta um take pro outro de 2 segundos, daqui a pouco filma os dois de outro ângulo pra aquela coisa histérica. Não, Missão Impossível tem coração na direção. E ele tá, né? Isso que é interessante, ele tá nessa categoria de blockbusters, né? De filmes de ação, de cultura pop, né, para as grandes massas, mas ele consegue se destacar nesses termos, né? Você não fica ali olhando, ah, tá bom, é só mais um filme de ação. Não, em termos de história, a história é bem escrita e as cenas de ação são bem construídas. O CG, né, a computação gráfica, você vê que são em momentos pontuais, mas eles têm um carinho especial, né, e uma dedicação especial também com as cenas de efeitos práticos, né, os cenários, as próprias cenas do Tom Cruise pendurado, ele mergulhando mesmo. Galera, simplesmente, ó, sensacional. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
Então aqui é tudo que eu gostei do filme, tá bom? Escreve aí embaixo o que você gostou, porque agora eu vou falar o que eu não gostei. Será que você concorda comigo? Me escute! Por mais que esse filme seja épico, tem algumas coisinhas que eu não gostei. A primeira coisa, pessoal, é o vilão Gabriel, porque pra mim a postura dele mudou muito de um filme para o outro. Eu acho que no primeiro filme ali ele se mostrava ser um cara calculista, né, um cara tranquilo, um cara que tinha ali sempre uma coisa planejada, né, e ele sabia, né, justamente o que ia acontecer por causa da entidade, né, ele estava sendo usado, mas ele tinha essa coisa mais fria, misteriosa, assim, e eu simplesmente achei que nesse aqui ele tava meio histérico, né? Tem umas cenas que ele tá dando risada ali, meio louco e tudo mais, e por fim morre ali, né? Quando ele vai pular de paraquedas e mexe a cabeça no avião, enfim, né? Uma coisa meio irônica ali, né? Ele achando que ia escapar e nem consegue escapar. Mas eu achei que o tom do vilão, né, na atuação desse ator, acabou ficando meio destoando, sabe? Do personagem que ele era no sétimo filme. E por falar no vilão, né, pessoal, a origem dele tá diretamente conectada com a origem do Ethan, que a gente vê ali flashbacks e essa história sendo mencionada superficialmente no filme 7. Eu achei que aqui no 8 a gente teria essa questão mais bem explorada, mas não, continuou sendo retratada de uma maneira superficial. Eu não sei, pessoal, talvez a minha memória esteja me traindo nesse momento. Se eu estiver errado, você comenta aí, me ajude a lembrar. Mas eu não lembro, né, se realmente no primeiro filme eles falam desse passado do Ethan, do porquê que ele é um agente. Aqui a gente entende, né, até por causa do sétimo filme também, tá muito relacionado ali com a questão da Grace, né, deles todos terem um passado de crimes e aí uma nova chance é dada pra eles, para que eles possam trabalhar e fazer o bem. Só que eu achei que eles deixaram isso muito no superficial, porque a rivalidade do Ethan com o Gabriel era pessoal. Então eu achei que essa questão deveria ter sido um pouquinho mais bem retratada e acabou faltando. Aí, Luca, talvez eles não precisassem ter acrescentado o filho do John Voight, né, o Jim Phelps, e poderiam ter explorado essa questão, hein? Olha só. Disappointed! E lembra que eu falei que ia ter uma polêmica, galera? Vamos lá, porque na minha opinião, esse filme faltou ousar com uma coisa. E esta coisa seria a morte do Ethan Hunt. Não. Eu apostava, pessoal, que o Ethan ia fazer um sacrifício final e iria morrer. Naquela cena final que ele tá caindo do avião, né, e tentando colocar o drive que pode, né, destruir a entidade e tudo mais, eu achei que ele não ia conseguir abrir o paraquedas. Aliás, um paraquedas que apareceu magicamente, né, se eu perdi alguma coisa me fala aí, escreve aí embaixo, mas eu achei que esse paraquedas apareceu magicamente dentro do avião. O Gabriel até fala que só existia um paraquedas, né, e ele simplesmente cai, mas ele consegue abrir o paraquedas a tempo. Eu acho que se ele tivesse morrido dessa maneira ou de alguma outra, eu acho que teria sido mais épico. Até porque iria, né, fechar de vez a franquia e não haveria a possibilidade de continuar. Porque esse é um grande problema, né? Tá sendo vendido como o acerto final, mas a gente sabe, né, que se fizer muito dinheiro e aquela coisa toda, eles vão querer fazer mais um. É claro que existe o fator idade, né? O Tom Cruise já tá com 62 anos e por mais que ele esteja muito bem, como a gente viu nesse filme, mas eu acho que ele já tá pensando nisso, né? Bom, vamos colocar aqui um final, vamos encerrar a franquia, né? Melhor fechar com chave de ouro do que ficar estendendo e tudo mais e, enfim, estragar e talvez não entregar um último filme tão legal ou chegar num momento que a franquia não tá encerrada e eu não tenho mais condições de fazer o filme, né? Então eu acho que se o Ethan tivesse morrido, a porta teria sido fechada com chave de ouro, sem as possibilidades, né, do ator voltar para mais um filme. Porque eu acho que aqui, pessoal, fecha muito bem. Não faz nem sentido fazer o Missão Impossível 9, porque tudo ali se conecta, né? Tudo se fecha realmente nesse filme. E ele fala ali pra galera das autoridades, né? O ex-chefe dele e tudo mais. Ele fala ali na sala, né? Eu preciso que vocês confiem em mim uma última vez. One last time. Então eu achei que se ele morresse, ia fechar ali com chave de ouro, teria um impacto e poderia só posicionar ali a equipe carregando o legado do Ethan Hunt pra frente, né? Eu achei que faltou eles ousarem um pouquinho mais nesse sentido, porque se você pensar, o filme termina, a franquia se encerra, mas eles deixam um gancho em aberto, né? Eles estão ali com a entidade controlada, né, e tecnicamente destruída, resolveram, né, o mundo vai se reorganizar, só que eles estão na ativa, todos estão na ativa, incluindo o Ethan Hunt. Então eu achei que é meio perigoso eles deixarem aberto, tá bom? Mas comenta aí a sua opinião. Então, pessoal, levando tudo isso em conta, o que eu gostei e o que eu não gostei, eu fecho esse filme aqui
Para quem não sabe, o conceito das minhas notas aqui são de 0 a 5 estrelas nerds, então eu fecho Missão Impossível 8 com 4 estrelas nerds e meia, beleza? 4,5, eu acho que esse filme merece. Esses errinhos aí não são suficientes para fazer o filme perder uma estrela inteira. Eu já vi que no Rotten ele tá ali não com uma das melhores notas, né, comparado com os outros filmes, mas na minha opinião ele merece sim 4 estrelas e meia, tá bom? Mas comenta aí a sua opinião, de 0 a 5 estrelas, quantas estrelas você dá para esse filme, tá bom? Quero saber a sua opinião, essas outras coisas. Tem alguma coisa que eu não falei que você curtiu? Tem alguma outra coisa que você não curtiu e eu falei aqui que curti? Sei lá, qual que é a sua opinião? Comenta aí que eu quero saber. Lembrando que esse vídeo aqui é justamente pra gente conversar sobre este filme, tá bom? Se chegou até aqui e ainda não é inscrito e gosta de filmes, quadrinhos, séries, nerdices em geral, você vai gostar do Conversa de Nerd, então já se inscreva e ative o sininho de notificações. E pra todo mundo que já é inscrito aqui, mais de 6.200 inscritos, um grande marco aqui pro canal. Meu muito obrigado de coração a todos vocês, galera. Tamo junto e é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.